Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Ô, pessoal, tudo certinho? Que maravilha! E nós, com este mapão da asa estendido na lousa, só podemos estar falando sobre o nosso curso de Geografia Geral Regional. Claro que nós estamos tratando da famosíssima Guerra do Vietnã, a guerra mais famosa desta região e, quiçá, a mais famosa após a Segunda Guerra Mundial. Pois bem, gente, mas antes não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo nas redes sociais, deixar um comentário e, se quiser ser membro, a partir de R$3 você pode colaborar com o nosso canal. Muito obrigado! Vamos lá, gente. Depois de visto, então, o belíssimo mapa do continente asiático e, claro, destacado para vocês o Vietnã na cor verde, na península da Indochina, no sudeste da Ásia, nós retomamos a nossa aula sobre a Guerra do Vietnã. Lembrando que nós estamos no ano de 1959, os Estados Unidos ainda não se envolveu diretamente no conflito. Neste momento, ele vai dar apoio logístico e envia conselheiros militares para o Vietnã do Sul, apesar de não gostar nada do presidente Ngo Dinh Diem. Ngo Dinh Diem era conhecido por um governo extremamente corrupto, opressor, por isso extremamente impopular, além de promover uma perseguição religiosa, sobretudo ao budismo, a grande religião do país. Então a sua imagem, tanto interna como internacionalmente, era muito malquista, muito mal vista. Aliás, admiravelmente, Ngo Dinh Diem justificava a perseguição à maioria budista por ser católico, fato raro, mas que demonstrava sua influência ocidental. Enquanto os Estados Unidos davam apoio logístico e conselheiros militares para o Vietnã do Sul, é claro que o Vietnã do Norte não estava desassistido. Tanto apoio logístico quanto conselheiros militares soviéticos e chineses davam apoio ao governo de Ho Chi Minh. No entanto, a situação de Ngo Dinh Diem vai ficar tão instável no ano de 1963 que há um golpe de Estado no país e, é claro, de tão odiado que era, Ngo Dinh Diem é assassinado. Isso fez os Estados Unidos aumentar ainda mais o seu apoio ao governo do Vietnã do Sul. Tanto que em 1964 ocorre o estopim da guerra, quando o navio dos Estados Unidos é bombardeado por mísseis vietnamitas no Golfo de Tonkin. O Golfo de Tonkin, que está entre a China e o Vietnã. Acontece que até hoje há muita dúvida se realmente isto ocorreu da forma com que se narra. Mas o fato é que este é o momento em que os Estados Unidos deseja, então, entrar diretamente na guerra. É engraçado que ele nunca declarou guerra ao Vietnã do Norte, mas após o incidente do Golfo de Tonkin, os Estados Unidos, então, vai mostrar os seus músculos. E através de uma operação chamada Rolling Thunder, utilizando bombardeios aéreos pesados, os Estados Unidos vai jogar 3 vezes mais bombas do que em toda a Segunda Guerra Mundial nos territórios do Vietnã, do Laos e Camboja. Por que ele vai bombardear o Laos e o Camboja? Porque
as operações militares dos Viet Minh e dos Vietcongues já estavam sendo realizadas secretamente no território do Laos e do Camboja, pelo menos num corredor que ligava o Vietnã do Norte ao Vietnã do Sul. Desta forma, os americanos, em sabendo desta transição ilegal dentro do Laos e do Camboja, joga bombas nos dois territórios. Tanto é que o Laos é considerado até hoje o país mais bombardeado do mundo, sem ter participado diretamente de nenhuma guerra. Os Estados Unidos acreditavam que, demonstrando esse grande poder aéreo, ele destruiria e faria os vietnamitas desistirem do combate. Mas o efeito foi o contrário. Na medida em que as vilas, as aldeias, as cidades, os campos eram destruídos, os vietnamitas mostravam um incrível poder de resiliência, de resistência e reconstruíam a localidade. E ao mesmo tempo, os Vietcongues não deixavam de atacar as cidades do Vietnã do Sul. Os Estados Unidos perde mais uma vez a paciência, percebendo que a Rolling Thunder não era suficiente, e envia soldados de campo. Estes soldados, gente, eram muito jovens e inexperientes. A média dos soldados americanos dentro do Vietnã era de 19 anos. É como se os Estados Unidos não tivessem aprendido nada com a Operação Rolling Thunder e envia soldados sem experiência de combate, achando que com helicópteros e armas modernas eles poderiam derrotar facilmente no combate de campo os Viet Minh e os Vietcong. Nada disso, gente, porque além de inexperientes, eles não conheciam nada do território do Vietnã, nada da geografia do Vietnã. Desta maneira, os vietnamitas tomaram partido, tomaram este conhecimento do território, da geografia, como uma vantagem para si. E ao chegar, é claro, no Vietnã, eles sofreram um abalo físico e psicológico muito significativo, porque o clima tropical de Monções é um clima muito quente e úmido, ao qual o americano não estava acostumado. Para piorar, os combates eram feitos em florestas muito densas, cheias de perigo, como armadilhas, havia fundos falsos, havia, por exemplo, espetos que saíam de dentro das árvores de forma a não se ver esses espetos, mas que atingiam de forma mortal os norte-americanos. Como você já viu no filme do Rambo, que se passa dentro do Vietnã. Aquelas armadilhas, de fato, existiram. Além das armadilhas, havia os perigos naturais, os insetos e as cobras, que sempre davam baixas às tropas americanas. Os americanos, ao perceber que seria muito difícil combater num espaço assim, vão fazer mão da força bruta. Para tanto, sabendo que a grande vantagem de combate dos vietnamitas estava na floresta, os Estados Unidos então usa armas químicas para tirar esta vantagem, aspergindo seu território com o terrível napalm e o agente laranja. O napalm nada mais é do que uma gasolina esponjosa, que enquanto está em contato com a pele, não para de queimar. Existindo terminações nervosas, não importa para onde você corra, o napalm vai te queimar. É realmente uma morte ou um ferimento
agonístico, desesperador. Já o agente laranja, baseado num agrotóxico chamado Tordon TBR4, ele é desfoliante. Acontece que ele é muito tóxico e muito cancerígeno. Então, além de destruir as florestas do país, trouxe muitos problemas de saúde na população. Até hoje, há relatos de nascimentos de pessoas com deficiências, ou mesmo com problemas de saúde mental ou câncer muito precoce em função do envenenamento. Crê-se que nestes bombardeios químicos ao Vietnã tenham morrido ao menos 2 milhões de vietnamitas. Para, evidentemente, se livrar deste problema terrível que foram a utilização das armas químicas, aliás, ilegais desde 1920 pelo Tratado de Genebra, os Vietcongues adotam uma nova estratégia, construindo vários túneis subterrâneos como se fossem formigas, todos eles interligados, saindo da parte norte até a parte sul, e também havia ramificações no Laos e Camboja. Esse sistema de túneis era incrível, porque eles podiam, os Vietcongues, se mover sem serem notados. Havia cozinhas comunitárias, havia hospitais de campanha e, sobretudo, muito apoio da população. A população, por exemplo, transportava em suas bicicletas bem antigas, ou mesmo dentro de sacos de arroz, transportavam parte das armas. Também os paióis espalhados aos milhares pelas lavouras de arroz eram utilizados como saída ou entrada para os túneis e mesmo as casas desta população. Por isso, o norte-americano não conseguia distinguir na guerra quem era Vietcong e quem era um sujeito comum. Logo, eles começaram a massacrar a população. Essas atrocidades contra os locais, elas tiveram um preço muito grande, tanto externamente na comunidade internacional, como internamente, porque a imagem dos Estados Unidos como um país da liberdade, libertador, foi muito queimado na medida em que a mídia ia revelando estas atrocidades. Pessoal, a quantidade de soldados dos Estados Unidos no Vietnã só aumentava. E por mais tecnologia e por mais armas e soldados de campo, mais os Estados Unidos percebia que entrou num atoleiro. Entre 1968 a 1969, já havia 500 mil de soldados americanos no Vietnã. Mas já narramos uma outra parte significativa de 10 anos da Guerra do Vietnã, de 1959 a 1969, e vamos nos despedindo, lembrando que teremos ainda mais uma aula sobre a famosa Guerra do Vietnã. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.